Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e este é o nosso programa chegando na sua tela com muita alegria, muita informação, muito conteúdo importante para o nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre aqueles alimentos que parecem ser saudáveis, mas na verdade não são. São aquelas armadilhas da nossa alimentação. Além disso, nós vamos descobrir como identificar uma criança superdotada. E tem mais novidades da Beauty Fair, a maior feira de beleza das Américas. Tudo isso você confere a partir de agora, aqui no nosso programa que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, uma ótima tarde para você. Muito obrigada pela sua companhia, viu? Olha só, você também pode acompanhar o nosso programa lá no site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E é claro que você pode participar do nosso programa e eu já te convido a participar do nosso programa. Tem alguma dúvida sobre esses temas que nós vamos abordar hoje? Vamos falar sobre os vilões da alimentação, vamos falar também de crianças superdotadas. Quer saber algo sobre isso? Já manda sua pergunta para a gente lá no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. Esse número que aparece aí na sua tela, 3337-5886. E a gente começa falando de alimentação. O que será que é necessário evitar, hein? Quem vai falar sobre isso para a gente é a doutora Silmara Spinelli, que é farmacêutica esteta. Muito bem-vinda ao nosso programa, doutora. Um prazer estar aqui com você, poder falar desse assunto, né? Eu sou farmacêutica e bioquímica também, especialista em alimentos, então dá para a gente conversar um pouquinho sobre isso. É isso aí, doutora. Quando a gente fala desses alimentos aí que fingem ser saudáveis, né? Mas na verdade não são. São aqueles alimentos que vêm ali no rótulo, os industrializados, ali no rótulo está escrito 0 gordura trans, 0 não sei o quê, diet, light, mas esses alimentos aí que mascaram aí alguma coisa, não é isso? Sim. A gente tem que tomar bastante cuidado. Eu acho que os alimentos, os principais, estão na nossa rotina matinal, né? Ou no dia a dia. Então, a gente tem a granola, né? Porque, assim, escondem alguns açúcares, escondem os conservantes, né? As barrinhas de cereais, né? Porque, assim, a gente tem que pensar que o alimento in natura, se ele é processado para durar mais tempo, ele tem conservante, ele vai ter algumas coisas ali para que faça ele durar mais. Antes da gente listar, doutora, esses alimentos, só explica pra gente então, a gente pode dizer que esses alimentos são vilões da alimentação justamente por causa desses conservantes? Sim. O que acontece hoje? Tem muitos estudos, né? Cada dia mais a gente tem avançado nisso. Então, assim, tem uma pandemia de obesidade, mas tem a questão dos disruptores endócrinos. O que são? Os conservantes, os acidulantes, você tem uma série de coisas que você coloca em qualquer produto industrializado para estabilizar ele, né? Para deixar ele com tempo de duração maior. E isso não está na nossa alimentação normal, isso é adicionado, são aditivos alimentares que a gente chama. E toda vez que a gente tem aditivos ou coisa que não está no nosso organismo, a gente chama que a gente tem contato com são disruptores endócrinos. Eles têm uma ação que não ainda totalmente identificada no organismo, entendeu? E são alimentos que estão justamente, por mais que não se saiba, né? Essas ações no organismo, mas eles estão ligados, sim, já tem pesquisas que mostram que estão ligados, associados ao surgimento de algumas doenças, não? Sim, já tem alguns estudos e depende muito do consumo. Por quê? Claro que a Anvisa regulamenta tudo isso, né? A gente vai falar, não, como é que ela regulamenta, o negócio faz mal. Só que depende do consumo excessivo, de quanto você usa todo dia, né? De quanto você consome. Você tomar
um refrigerante. Um copo é diferente de você todo dia tomar um copo. É diferente de você tomar 1 litro de você tomar um copo uma vez por semana. Então, tudo isso também interfere, né? A quantidade que você ingere e que você faz uso disso. E por isso, até recentemente, a gente teve alteração nos rótulos, né? Sim. Para destacar esses produtos, esses ingredientes mais nocivos, né, nesses produtos. Sim. Então, a partir do momento que você começa a olhar, é que assim, a gente acaba olhando, né? Mas eu acho que assim, é o simples. É você entender que é aquela história do quanto menos desembalar e mais você descascar, né? Então, assim, é aquela coisa mais antiga e o que você puder fazer em casa. A gente sabe que na correria não é fácil. Mas, independente, assim, que eles estão identificando para que você possa olhar aquele rótulo, ver o que tenha, é extremamente importante, mas a gente também diminuir no dia a dia o uso, né? É isso. É ruim para todo mundo, né, doutora? São alimentos, esses alimentos industrializados, eles vão trazer aí algum tipo de prejuízo à saúde de todo mundo. Mas é pior para alguns determinados grupos de risco? Por exemplo, assim, uma pessoa que tem diabetes, um hipertenso. Então, o diabético acaba usando, durante muito tempo, usou as coisas diet light, que tinha uma diferença entre um e outro. Ele tinha que usar os diets, né, que é isento de açúcar. O light não. Ele tem menos caloria, é diferente. Mas ele vai usar coisas com mais conservantes, com mais acidulantes, com mais adoçantes, né? Então, esse grupo acaba sendo... Porque tem muita coisa no mercado industrializado para ele, né? Então, eu acho que o diabético acaba sendo mais afetado, sim. Ele acaba sendo mais afetado porque ele vai consumir mais... Vai consumir mais. Químicos, né? Sim. Aqueles componentes químicos. E aí vai depender da orientação que ele tiver. Ele tem que fazer um pouco mais de esforço. Tá? Porque dá para ele também não ingerir tanto produto industrializado. Só que ele tem que se equilibrar aí mais, né? Até nos alimentos da terra. Ele vai ter que se controlar, é isso? Não, ele tem que administrar, né? Porque assim, a glicemia pode ser alterada. Então, ele tem que ter um acompanhamento muito perto de uma nutricionista, no caso de patologia, para ele minimizar esses industrializados e usar... E assim, qualquer industrializado a gente pode fazer em casa também. Então, você pode ter as barrinhas de cereais naturais que você faz em casa, né? Você tem até a gelatina, porque a gelatina tem o corante, tem acidulante, você consegue colocar a gelatina branca, a gelatina incolor, e você fazer com frutas. Então, assim, tem muita alternativa às coisas industrializadas. Claro que toma tempo, que hoje com a correria a gente não dá para fazer, mas, assim, eu acho que a orientação de um profissional, você escolhendo, você consegue. Vamos então, doutora, listar esses alimentos, você já trouxe aqui alguns, e falar justamente dessas alternativas. Sim. Né? Então, por exemplo, você já falou da granola. A granola. O que seria aí um substituto para a granola industrializada que traz aí esses prejuízos à saúde? Então, a granola, porque assim, né, todo mundo compra granola e fala, eu tô saudável, né? Olha lá, ó. Vou comer a minha granolinha ali com o meu mamão. Mamão tá bom, o problema é a granola, é isso? Então, assim, escolher adequadamente essa granola. Se puder, montar a sua granola, né? Porque você pode fazer composições ali. Montar como? Você vai escolher quais, junto com a sua nutricionista, escolher quais os cereais que você vai colocar ali. Tá. Dependendo do que você precisa. Então, você pode colocar aveia, gergelim, da sua demanda, Tá. né? Semente de girassol e do seu paladar. Sim. Né? E você pode variar isso todo dia, né? Você vai variando. O que eu gosto bastante também, que eu falo, é do mingau de aveia e da aveia, da antiga aveia. Né? A aveia é uma coisa que as pessoas falam pouco, não é caro. Você pode utilizar, você coloca com frutas, né? Gosto. E ela tem, na medicina ayurvédica, ela é um tratamento, ela é mesmo? curativa. Então, ela ajuda na parte estomacal e toda essa parte, principalmente o mingau, que a gente esquece, né? Porque a gente fica grande e a gente acha que não precisa mais de mingau, né? Um mingauzinho de aveia, assim, com frutas... Quentinho no frio. Com frutas picadas. E você colocar alguma oleaginosa, uma nozes ou uma castanha junto... Espetacular, tá? Um super alimento. Super alimento, que vai te ajudar a baixar colesterol, equilibrar seu organismo. Então, assim, eu acho que ele é uma grande alternativa e não custa. É bacana comer todo dia. Ele você pode, ou picada com maçã, ou picada com banana, você pode variar aí com mamão. Mamão é um pouco mais frio, mas dá para você
justificar também usar. Minha então, mãe come todo dia, tá certinha minha mãe. Tua mãe só come? Tá certinha minha mãe, ela come todo dia, ama o mingauzinho de aveia. Eu faz tempo que eu não como, viu, menina? Mas agora que você tá falando, pensei naquele mingauzinho no frio. Mas ele Gostoso. é bom em qualquer momento e ele, assim, eu descobri há pouco tempo que ele era da medicina também ayurvédica. Uhum. Ele reequilibra, por exemplo, às vezes a gente está com muito refluxo ou você está com um problema de estômago, aquela queimação. Você começa a comer ele de manhã ou à noite, ele já melhora isso. Ele trata essa parte também, ele vai recuperar. Dá para substituir o jantar? Você falou à noite, né? À noite, às vezes, ele é mais para de manhã. Pesado. Ele é mais para de manhã. Mas, assim, às vezes a pessoa come à noite. Tem gente que quer um mingauzinho, que quer uma coisinha, uma sopinha. O ideal à noite é uma sopa, né? Uma sopinha de... Mas eu acho que o mingau é super viável. De manhã, deixar na granola. Em pouca quantidade ali, se for à noite, né, doutora? Por causa do refluxo. Medicina ayurvédica? Ayurvédica. Ayurvédica, o que é? É uma medicina indiana de tratamento. Eles têm toda uma teoria diferente, né, de equilíbrio, de como você come, né? Tem pessoas especialistas nisso. Eu tenho até uma amiga, ela que indica. E eles comem muito esse mingau de aveia, tem um nome específico lá. E no almoço, muitas vezes, eles comem arroz, que é um arroz diferente, tem vários tipos de arroz, um feijão diferente e vários legumes. Né? É o que a gente come aqui também, né? Uhum. Que comia, ou que comia, né? Isso é uma forma de tratamento, que você vai tratar cada organismo para reequilibrar o organismo como um todo. Uma alimentação boa, né? Uma alimentação diferente. E você falou da aveia, e hoje eu não conhecia, eu conheci agora recentemente. Mas hoje tem até arroz de aveia, né? Sim. E é gostoso, menina. Eu experimentei aqui no nosso programa. Não, e tem o leite de aveia também. Para quem tem alergia, né? Então dá para você fazer em casa ou dá para você comprar. Então, assim, e eu tomei um leite de aveia bem gostoso. É porque eu achei que era... Os leites vegetais, às vezes a gente fica meio, né? Mas eu tomei um leite de aveia bem bom. Inclusive, pode ser alternativa para quem tem intolerância, né, ao leite de vaca. E eu vi que o leite de soja, que acaba sendo uma alternativa a essas pessoas intolerantes, também não é muito legal, doutora? Então, a questão da soja hoje é muito controversa, né? Principalmente pelos agrotóxicos, por toda a parte que tem, não é muito interessante. E pela questão hormonal também. Então, não é interessante. Não é interessante. Hoje você tem o leite de aveia, o leite de amêndoas, muito recomendado, né? Também. O de aveia tem um custo menor, o de amêndoas é um pouco mais caro, né? Mas você tem alternativas. Ainda bem que tem alternativas, tem né? Tem essas alternativas e esse leite de aveia que eu não conhecia. Ele é excelente, muito bom. Bacana, fica a alternativa então para quem está em casa acompanhando a gente aqui no nosso programa, né? Que fala assim, não, eu tomo leite de soja porque sou intolerante. Procure o leite de aveia, que é mais nutritivo, não é isso, doutora? Mais nutritivo, muito mais. E aí a gente falava das barrinhas de cereal. Quem nunca carregou na bolsa uma barrinha de cereal para aquela hora da fominha, hein? Não, eu acho não que... é interessante. Eu acho que a gente não pode fazer uso contínuo. Eu acho que de vez em quando a gente pode ter isso como alternativa. Agora tem as barrinhas, hoje você tem 1 milhão de barrinhas, né? Você tem barrinha com 15 gramas de proteína, você tem uma série de coisas. Eu acho que dá para utilizar, sim, mas não pode usar o tempo inteiro. Ela tem conservantes. O que a gente tem que lembrar é que eu acho que, assim, tem muita gente desembrulhando e achando que está saudável, né? Você tem conservantes, você tem aromas, você tem... Isso não é natural, porque às vezes parece assim, aroma natural. Não, não é aroma natural. É uma molécula que simula aquele sabor nas nossas papilas, entendeu? Então, não tem nada natural, é a fruta. Tanto que, assim, um dos aromas mais difíceis de você reproduzir, por exemplo, você pega um morango, ele não tem o sabor do aroma de morango. Não. Né? Então, assim, o morango, quando você pega o natural, então, assim, pode usar, mas sabendo que não dá para você usar o dia inteiro, não dá para você usar sempre. É naquela exceção quando você sai, que a prioridade é você poder produzir alguma coisa. Então, assim, se você comprar um whey, você bate um whey com um morango, é muito mais saudável do que você pegar uma barrinha com 15 gramas. Então, assim, ou você fazer a sua barrinha, que hoje tem muita gente que ensina como fazer barrinha, né, de cereais.
Então, que assim, utiliza aveia, inclusive, utiliza aveia, você pode colocar o mel, você coloca outras coisas ali, né? Que são muito mais nutritivas, muito mais ricas em nutrientes. É mais completo, né? Muito mais completo. Então, assim, porque a gente, no industrializado, você é mais limitado, né? Então, assim, eu acho que as barrinhas dá pra gente ter bastante alternativa. E não é que a gente está demonizando nada, eu acho que a gente tem que parar com a demonização das coisas, né? Você pode utilizar se necessário, mas não é para utilizar o tempo inteiro. Doutora, ainda no café da manhã, vamos ao pão? Então, Pão integral, né? Que o pessoal fala assim, não, pão integral é o melhor pão que tem. Aqueles que são vários grãos, inclusive, sim, né? Sim. Não, esse pão aqui é super nutritivo. O que você tem a falar dele? Então, na verdade, os pães agora o pessoal já está abordando de uma outra forma, né? Porque você tem o pão que dura muito tempo. Sim. Então, ele tem muito conservante ali, né? Muito conservante, acidulante, tudo para ele durar. Um pão caseiro, ele não passa de 4, 5 dias, né? Ele já vai ter algum tipo de contaminação. Então, para ele não ter esse tempo de contaminação e durar tanto tempo na prateleira, tem pães aí com durabilidade de 1 mês, né? Não é pouca coisa que você ingere. E você vai estar ingerindo de manhã, na sua primeira refeição. Tá. Então, assim, o que a gente vê, eu que tenho bastante contato com nutricionista, é elas até validando o pão francês, que é mais fresquinho, mas você em quantidade menor, né? Se necessário, com uma proteína, com queijo, com alguma coisa assim. Então, assim, ele parece muito saudável, mas não é. Se der para fazer um pão em casa, melhor utilizando a farinha integral? Melhor, utilizando a farinha integral ou com multigrãos, né? Eu acho que, assim, tem a questão da economia, porque um pão rende, quando você faz, rende muito, né? E no Brasil a gente tem boas cozinheiras, né? Sim, opa! Então, os pães... Não sou eu. Nem eu. Mas que tem muitas, tem. Tem. Homens também, né? Homens também. Os homens têm arrasado na cozinha, né, doutora? Tem bastante mesmo. Mas eu acho que dá para fazer pães. Eu acho que não é tão complexo assim, e rende muito. E você vê que um pão... Eu, às vezes, compro pães frescos, assim, pão caseiro. E ele dura pouco mesmo, sabe? Né? Eu tô falando assim, com o que eu tenho visto de realidade, dura 5 dias, a não ser que você congele. No máximo, né? Ou você deixe na geladeira, você pode fazer isso também como Congelar alternativa. também é bacana, né? O pessoal fala, não vai perder tanta... Você deixa guardadinho lá, ou mesmo na geladeira, ele vai durar 1 semana a mais, né? Eu acho que é uma alternativa. Um pãozinho, então, só 1 semana no congelador? Não dura muito, ele muda muito o aspecto dele, o pão. Não um pãozinho francês, mas o pão normal mesmo, um pão que você faça, um pão caseiro. Pão feito em casa. Feito em casa, ele vai mudar o aspecto dele. A textura dele, o gosto dele, como você vai... então não fica da mesma coisa. 1 semana dá. Pão é fresquinho, né? O que a gente gosta mesmo é pão. Aquele bem quentinho, que acabou de sair do forno. Com certeza. Esse é o melhor de todos. É o melhor de todos. Mas é aquilo que você mesma já falou. A gente não tem muito tempo, né? Hoje em dia não dá para fazer todo dia um pãozinho fresquinho, não dá. Né? Para fazer uma vez na vida já é difícil, doutora. Já é difícil. E tem as alternativas hoje, do que as nutricionistas recomendam muito, é daquele pãozinho que você faz. Você pega um ovo, coloca uma farinha, coloca aveia e faz na sua frigideira. Não é um pão. Como se fosse ali uma tapioca, uma crepioca, né? Isso, uma crepioca, mas você faz no estilo de um pão. Aí você faz só para você. Né? Isso é uma alternativa. Ele é uma alternativa, né? E é uma alternativa bem saudável, mas é aquela coisa que você faz todo santo dia, né? Todo dia. Mas é uma alternativa. Pra você, tá bacana. Se tiver que fazer várias. Mas assim, eu acho bem interessante. Eu vejo muitas famílias fazendo, tá? Porque é bem interessante. Você vai estar o ovo, tudo é nutritivo, né? E bem fresquinho. Feito exatamente. ali na hora, quentinho. Que é aquele pãozinho quentinho que nós falamos agora, né? Exatamente. Eu acho que é uma boa alternativa. Próximo, suco industrializado. Algum deles é saudável? Então, o suco industrializado, a gente vai ficar repetitivo aqui, né? No acidulante, no adoçante, em toda essa parte. Eu acho, porque passou muito tempo o pessoal criticando sucos, né? Porque não tem as fibras. Desde que... O suco, se ele for natural, for feito, é sempre melhor.
né? E você tem os que vão em geladeira. Se ele precisa de geladeira, ele já é um suco mais natural. A gente tem os sucos que não usam tanto conservantes. Aqueles que são integrais, por exemplo, 100%? Sim. Não, e eles vão para a geladeira. Se ele precisar de geladeira, é porque ele usou menos conservante. Tá? Porque se ele não precisou de geladeira, ele precisou de mais conservante, ele passou por outros processos que também diminuíram a quantidade de vitaminas. Mas normalmente, doutora, quando a gente encontra nos supermercados, eles estão nas prateleiras, não nas geladeiras. Sim. Isso já indica que eles têm muito conservantes, é Muito isso? conservante, sim. O ideal é não, e você diminuir eles, você usar o suco natural. Tá. E mesmo que assim, o pessoal fale, mas tira a fibra, o melhor é a fruta. O melhor é o suco natural, né? Não a fruta é o ideal? Mas a gente gosta de tomar um suco, né? Com certeza. Mas tem alguns sucos que vão em geladeira, o ideal são esses sucos. Os sucos de prateleira você pode usar de vez em quando, eu acho que a gente não pode ser radical, né? De vez em quando você... quando está à mesa, você tem sempre a opção de refrigerante, sucos, né? A gente sempre deixa à disposição quando recebe gente em casa. Eu acho que isso é importante, mas no seu dia a dia, você pode tomar o seu suco natural. E aí, vários tipos, desde uma limonada, a laranjada, você colocar algum outro suco no liquidificador, né? Fazer maçã é uma ótima... A gente tem pouco costume de fazer suco de maçã, né? A gente compra de caixinha, né? Mas fazer mesmo é difícil. Maçã batida é muito boa, faz muito bem com limão, então é um suco maravilhoso para você tomar de manhã. Faz bem, né? Faz muito bem. É um detox? Dá para considerar como um detox? Mais ou menos. É que a maçã sempre reequilibra o organismo. Eu falo que assim... Mas se colocar ali uma couve, por exemplo, eu vi uma receita assim um dia desses. Couve, gengibre? Couve, gengibre, maçã e pepino, eu acho que tinha também. Não era inhame? E limão. Limão e inhame. Inhame o pessoal usa bastante. Isso seria um detox, é isso? Esse seria um detox. Se você conseguir tomar, eu falo que assim, eu não sou muito favorável porque assim, de manhã a gente precisa do quentinho. Então, às vezes, um suco, quanto muita coisa, eu acho que, não sei, depende da pessoa gostar. Tá. Né? Mas e um o detox, chá vale você mais. não dura muito tempo, você não aguenta tomar um detox com couve durante muito tempo, né? Entendi. É um tempo só. E chás, você tem bons chás. Você tem o chá de camomila, que é anti-inflamatório. Então, os chás são uma excelente alternativa. E também fazer chá ao suco é uma alternativa, né? E tem bons chás. Para ser um chá gelado. Um chá gelado. Mas precisa fazer, não dá para também... Não. Pegar os prontos. Não. Os prontos também vão ter conservantes, enfim. Sim. E os de saquinho, hein, doutora? Não, de saquinho não tem problema. Não tem problema. Não. Saquinho não tem nada, porque é a erva que ela é ensacadinha ali, sem problema nenhum. Não tem conservantes ali. Não. Sem problema nenhum. Ficou, então, bem explicadinho, né? A gente tem algumas perguntas, doutora, que chegaram no nosso WhatsApp para você. Vamos à primeira na tela. Marcela de Santos pergunta. Oi, Marcela, obrigada pela participação. Ela diz, olá, gostaria de saber a diferença entre os alimentos light diet e o que faz menos mal para a saúde. Obrigada, Marcela. Então, o diet, ele é específico, ele não tem açúcar, nenhum tipo de açúcar. Então, é para as pessoas que têm diabetes. Então, ele não vai ter açúcar, ele vai ter adoçante, né? Ele pode ter até mais gordura, porque o foco dele é não ter açúcar. Tá? O light, ele vai ter menos caloria. E ele pode ter algum tipo de açúcar. Ele não pode não estar isento. Ele pode estar isento ou não. Mas os dois terão ali conservantes? Sim. Os dois terão. E os químicos todos? O diet, se você realmente ou está numa dieta ou tem a patologia, a diabetes, né? O light, você tem que escolher junto com a sua nutricionista qual light vai valer a pena realmente você utilizar. Mas aí é mais para dieta, né? Para perda de peso. Perda de peso. Agora, os riscos à saúde, como ela perguntou, seriam os mesmos em ambos? Os mesmos. Risco à saúde, os mesmos. Os mesmos, né? Então é isso, Marcela. Melhor o quê? Descascar. Descascar. É sempre essa a dica. Melhor descascar. Não desembrulhe, desencasque. Então vamos lá. Próxima pergunta, por favor. Desencasque, eu falei. Eu tô aqui pensando. Descasque. Descasque, gente. Não desembrulhe. Descasque.
Descasque. Falei uma palavra terrível, né? Mas aí confundi, Você misturei falou as mais duas. difícil. Misturei as duas. Eu fiquei pensando, falei, gente, o que eu falei? Aí eu corrigi. Tá corrigido. Vamos lá. Próxima pergunta, por favor. Rosemary pergunta, boa tarde, vejo que em lojas de alimentos para dieta tem muitos produtos com adição de maltodextrina, não sei o que é isso, no lugar de açúcar. Não dá na mesma? A maltodextrina também engorda como açúcar refinado? Vamos ver, né? Obrigada, Rosemary. Muito obrigada. Boa pergunta. Essa daí é das entendidas, viu? Como que chama? Já nem lembro mais o nome. Maltodextrina. Na verdade, é um tipo de açúcar, sim. Ele é de liberação diferente do açúcar. E faz um pouco de sentido o que ela está falando, sim. É que assim, hoje você tem açúcares de liberação mais rápida para atleta. Depende. Então, assim, por isso que precisa tomar muito cuidado em qual suplemento você vai utilizar e o que você vai utilizar. Porque atletas de alta performance, ou que eles precisam repor esse açúcar de uma maneira que não tenha um pico de glicose, entendeu? Que ele não seja absorvido rapidamente, mas que ele tenha uma liberação mais lenta. A maltodextrina é uma absorção mais lenta, mas é um açúcar. Se você estiver pensando em emagrecimento ou em não usar açúcar, é igual. Aí, respondida, então, a pergunta da Rosemary. Mais uma pergunta na tela, dá tempo da gente responder? Olha lá, a doutora Maria Helena diz, olá, gostaria de saber se comer fast food uma vez por semana faz mal à saúde, ao ponto de causar câncer, por exemplo. Tenho uma alimentação normal, arroz, feijão, proteína, saladas, frutas, mas como fast food uma vez por semana. Infelizmente, não consigo ficar sem, por isso, gostaria de saber os riscos. Agradeço a atenção. Nós que agradecemos, Marilena. Maria Helena, coma seu fast food, seja feliz. Não é isso que vai te deixar com câncer. Hoje já tem muitos estudos sobre o câncer. Tem muito a ver com estresse, com atenção, até essa atenção na comida. A gente deixou de celebrar a comida, de festejar, de ser um momento de interação, de ser cultural, né? Então, coma seu fast food, fique feliz. No resto da semana você come bonitinho, arroz, feijão, né? Tudo certinho. Trabalhe sua mente, faça atividade física, que hoje é um dos pilares, é a atividade física. É o que mais tem comprovação científica. A atividade física não precisa ser aquela malhadora maior. Vai caminhar. Marombeira, caminhe, né? Não, caminhe com a sua amiga, caminhe o que der para você fazer. Eu falo que levantou da cadeira já está ótimo. Converse, bate papo e seja feliz, é isso, né? É isso, água, sono, Sim, tudo isso, né, dormir, doutora? Sim, sono, você falou tudo. Né? É atividade física, sono, tomar água, é isso. É isso. E pode comer seu fast food. Por favor. Era tudo que ela queria ouvir na vida, doutora. Era. Uma vezinha por semana, hein? Não ultrapasse, não é isso? Muito obrigada pela participação. Dá tempo de responder mais uma pergunta. Pergunta na tela. A Odete, aqui de São Paulo, diz, boa tarde. Minha dúvida é se a proteína de soja texturizada tem menos nutrientes do que os grãos de soja inteiros. Obrigada, Odete. Os grãos de soja inteiros sempre serão melhores se ela for, não sei de que forma que ela vai fazer, mas depende muito de como ela está utilizando. Tá. Os grãos de soja inteiro vão ser sempre mais completos. Tá. Então, a proteína de soja é sempre tirada para algum foco específico. Toda vez que a gente extrai de algum alimento e faz um outro tipo de alimento, é para algum foco específico. Então, eu quero repor proteína em quem não pode comer carne, eu quero repor proteína em quem não... Algumas escolhas. Então, se você quer trocar a proteína de carne por proteína de soja, a proteína de soja texturizada é melhor. Se você for pensar na soja como um grão inteiro, com vitaminas e tudo que ela pode oferecer, aí ela cozida é melhor. Aí, respondida, né? Obrigada, viu? Dá tempo de responder mais uma ou não dá mais? Dá tempo. A pergunta da Sandra. Ela diz, olá, estou com colesterol alto e gostaria de saber quais alimentos devo excluir da minha alimentação, além dos industrializados, que foram comentados no programa. Por exemplo, dizem que o ovo aumenta o colesterol. Preciso tirar da minha dieta ou pode comer um pouco? Tem outros alimentos saudáveis que precisam ser evitados nesse caso? Obrigada, Sandra.
todo tipo de gordura deve ser evitada, tá? Na questão de colesterol. Mas depende muito se você, em que fase da sua vida tá. E se você tá fazendo reposição hormonal. Averigue isso, tá? Porque às vezes começa a aumentar o colesterol porque você está fazendo reposição hormonal. Então tem que olhar direitinho. É um efeito? Quando você faz reposição hormonal, dependendo do momento, você pode ter um aumento de colesterol. Entendi. Em alguns casos, tá. Né? Então, precisa estar com acompanhamento médico. Se ela está com acompanhamento médico, aveia é excelente, pode tomar... Aveia é maravilhoso, pode mingau de aveia, suco de aveia, toda essa parte. Ajuda a controlar. Ajuda a controlar. Evitar qualquer tipo de gordura. Então, assim, os iogurtes que a gente acabou nem falando. Então, assim, evitar iogurte, tudo que você puder evitar disso, que daí a gente fala, vamos usar o desnatado, né? Você pode usar os desnatados, neste caso, para você diminuir e melhorar o colesterol. É isso. E o ovo, no caso, que ela perguntou ali? O ovo, ela pode... Eu sou favorável ao ovo, sabe? Porque, só não comer muito, né, doutora? Não, você não vai... Porque assim, o que acontece? Tem gente em dieta, a gente tem todo tipo de pessoas. Tem gente comendo 7 ovos num determinado horário, né? Então, você vai comer um ovo por dia, não tem problema. Não é isso que vai te alterar. Tá? São as outras coisas que a gente come junto e o chocolate, né? Ver que chocolate você está comendo, que a gente gosta de um chocolate, né? Então, preferir o chocolate 70, não comer o chocolate normal. Nem o light, nem sorvetes, o diet, o 70. Então, evitar chocolates, sorvete, colesterol, tem que evitar sorvete. Sorvete a gente... mas não, sorvete não pode porque tem muita gordura. Nenhum tipo, doutora? Só o picolé, né? O picolé de limão, picolé de frutas, que daí é gelinho, né? Mas aqueles de massa, não. Os de massa são feitos com gordura, né? E tem receitas saudáveis que dá pra fazer em casa, com banana, Sim, com banana. Né? Tem essas receitas com banana que dá pra fazer. Aí dá pra tomar sorvete. Aí dá pra tomar sorvete. Mas tem que se podar mesmo, né, doutora? A gente traz aqui sempre as informações, né? Sobre saúde, dicas de saúde, as armadilhas da alimentação hoje trouxemos, que é justamente para que todos possam assistir, entender os riscos e colocar em prática. E no caso dela do colesterol, passar no médico, se necessário, tomar o remédio. Porque às vezes as pessoas não querem e não conseguem controlar. A consequência de ter o colesterol alto durante muito tempo é muito maior do que você tomar o remédio. É isso aí. Então... Vou deixar aqui os contatos, então, da doutora Silmara Spinelli, farmacêutica esteta, @Silmara Spinelli, é o Instagram dela, como está aparecendo aí na sua tela, com 2 L's, Spinelli, S mudo no começo, né? Isso, então, isso. Silmara Spinelli, com 2 L's. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada, foi um prazer te conhecer. Prazer estar aqui. Super importante as informações que você trouxe pra gente Muito hoje. bom. Eu já estou me despedindo, mas eu vou pedir para você deixar um último recado para o nosso telespectador. Tá. Falando justamente sobre a importância de buscar um especialista. Quando tem qualquer questão, né? Um nutricionista, né? Um especialista para tudo, né? Sim, sim. Eu acredito que, assim, a gente tem muitos médicos importantes, mas a nutricionista é um profissional que deve estar com você o tempo inteiro. Então, assim, procurar sua nutricionista para auxiliar na sua alimentação. Eu sou farmacêutica, especialista em alimentos, sei dessa parte de conservantes e acidulantes e toda essa parte, mas no dia a dia, alguém te orientando é extremamente importante. Conte sempre com a sua nutricionista ou com outro profissional de saúde para te ajudar. E a gente vai agora a um breve intervalo, mas nós já voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Uma ótima tarde a você que está chegando aqui agora. Muito obrigada pela sua companhia, viu? Nós já falamos aqui sobre os vilões da alimentação no último bloco e agora a gente fala mais um pouquinho sobre a Beauty Fair, a maior feira de beleza das Américas, que aconteceu recentemente aqui em São Paulo. Nossa equipe esteve lá e ao longo desta semana nós estamos mostrando algumas das novidades que foram apresentadas na feira. Hoje você vai conhecer
esmaltes que foram apresentados lá, um pós-treino muito interessante e as maquiagens que já são sensação em muitas perfumarias do país. Vamos ver. Na Beauty Fair, a maior feira de beleza das Américas, tem produto de beleza para o cabelo, para as unhas, para o rosto, para o corpo e por aí vai. Só que também tem produto para alívio de dores. Esse que a gente vai mostrar agora é uma inovação para o pós-treino. Quem fala sobre ele é a Tânia Cardoso. Oi, Tânia, tudo bem? Olá. Deixa eu te cumprimentar. Tudo ótimo. O que é isso, hein, Tânia? Então, nós estamos trazendo aqui na Beauty Fair um produto assim, eu considero inovação porque é um creme para pós-treino, ou seja, para aliviar aquelas tensões musculares. Porque após o treino, você sente aquelas dores e o mais interessante é que ele não contém cânfora. Ele é feito de ativos naturais, né? Ele dá um alívio imediato, né? Nós indicamos ele também para as mulheres que pode estar gestante, mas com acompanhamento médico, né? Que normalmente os produtos com cânforas é proibido, né? Mas assim, então é uma inovação que a gente está ampliando esse mercado, porque o atleta também, ele também cuida das unhas, né? Normalmente os atletas também têm micose, porque a pressão do tênis, excesso de suor nos pés, que a gente já também tem. Então esse daqui é para os pés, esse daqui é para as pernas, é isso? Pés, corpo, você pode aplicar ele em qualquer lugar da pele. Ele é um sprayzinho, vou até aplicar aqui em você, para você conhecer. Pode aplicar, passar a mãozinha aqui, que a pele absorve muito rápido o produto, não fica pegajoso. E ele dá aquele cheirinho, né, da menta, né? Ele dá essa sensação de leveza e ele te dá um alívio rápido, imediato aqui nessas dores de tensões musculares. Seca rapidinho, não é melecado, né? Não é. E ele fica com a pele bem cheirosa, né? Cheirosa, então. E também tem o SOS Pés, né? Esse aqui é muito interessante também, é porque o atleta, antes de calçar o tênis, ele aplica esse produto. Por quê? Para controlar o suor. Porque o excesso de suor também nos pés, ele prolifera o fungo, né? Então a gente tem um produto para o pré-treinamento e para o pós-treinamento. É isso, tem pós-treino aqui na Beauty Fair, mas vocês são especialistas em unhas, né, como você disse. E tem mais uma novidade aqui, essa já mais com relação à beleza mesmo, né, Tânia? Isso. E como a gente já tem a linha de esmaltes hipoalergênica, nós trouxemos um kit, né, que são o esmalte cremoso, um para cobertura e o glossinho para combinar com o esmalte nas unhas. Que dá um efeito aí de preenchimento também, não é isso? Ele contém ácido hialurônico, ele contém vários ativos, né? É um gloss que ele hidrata os seus lábios. Ele tem um efeito de hidratação e de um brilho, porque ele tem os efeitos do brilho, né? De 3D, que dá aquele bocão. Então, assim, e é uma tendência muito forte agora para o verão, né? Necessaire lotada de maquiagem, um produto para cada coisa, cada um deles para uma função diferente? Bem, isso é coisa do passado. Aqui na Beauty Fair, a gente encontrou uma novidade, que é, na verdade, um blush 3 em 1. É isso mesmo, ele tem 3 funções num tubinho só. Olha aqui, ó, quem vai mostrar pra gente é a Nayara Reis. Tudo bem, Nayara? Ela é maquiadora aqui desse stand e vai contar pra gente o que é essa novidade. Mostra. Então, a Balne, esse ano, trouxe muita inovação. Esse é um blush 3 em 1. Você pode usar ele nos olhos como sombra, blush ou batom. E eu vou demonstrar pra vocês como é fácil de aplicar. Mostra aqui pra gente. A gente tá aqui com a modelo. Como é que é seu nome? Paola. Paola, maravilhosa, está aqui já disposta para a gente poder fazer essa demonstração. Primeiro... Então, eu coloquei um pouquinho do blush aqui no dorso da minha mão. E com o pincel, ó, eu venho
esfumando. Isso pode ser feito também com uma esponja, é muito fácil, ele não tira a base de baixo e esfuma muito bem. E nos olhos, eu posso aplicar aqui direto nos olhos dela e vir com um pincelzinho esfumando. É muito fácil e prático, não precisa mais carregar um monte de produto no necessaire. Agora, a Balne veio para facilitar a vida de todas as consumidoras. E não satisfeito em usar ele como sombra, a gente vai usar ele também, ó, como batom. Olha que lindo, gente. E ele é super fininho, ó. Bem fininho mesmo, pode ver. Efeito mate? Isso, depois que ele seca, ele fica mate e não sai do lugar, tá? Você não precisa selar com nada em pó por cima, ele seca sozinho. Então, quer dizer, a gente já otimiza o espaço da necessaire e ainda economiza, gente. Olha que beleza, porque ao invés de comprar 3 produtos diferentes, é um só que a gente leva, não é isso, Nayara? Isso mesmo, e ele é muito facinho e fica lindo. Só que essa não é a única novidade que você tem para mostrar pra gente, né? Então, a gente tem também uma bruma glow e um pó solto translúcido e eu vou aplicar também para mostrar como funciona. Esse pó, ele é super fininho e ele é HD, então ele dá muito blur na pele. Ele tem esse sistema abre e fecha para não vazar pó e ele serve para todas as cores de pele. Vou vir com um pincelzinho, pode olhar para cima. Ele é bem fininho, sela super bem a pele, não deixa a pele ficar oleosa e ele não estoura no flash. Maravilhoso, super prático e é bom que você não erra mais o tom, né? É uma cor para todo mundo. E aí, o último lançamento, né, que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é a nossa Bruma Glow. Ela fixa, hidrata e deixa um glow lindo na pele. É só você sacudir antes de usar, pode fechar o olho, manter uma distância de 15 centímetros e aplicar. E é isso, uma maquiagem fácil, rápida e com pouquíssimos produtos. É isso aí, ó, 3 itens apenas e a nossa modelo ficou assim, maravilhosa. É isso aí, mais uma novidade aqui da Beauty Fair, direto para o nosso programa. Ficou linda mesmo, né, gente? E são muitas as novidades que foram apresentadas lá na Beauty Fair. A gente ainda tem mais de uma reportagem para mostrar para vocês na segunda-feira. Você vai acompanhar, então, a última reportagem dessa série que nós fizemos lá na Beauty Fair, a maior feira de beleza das Américas. A gente vai a mais um breve intervalo, mas nós já voltamos no próximo bloco falando sobre superdotação aqui no nosso programa. Tem alguma dúvida sobre crianças superdotadas, altas habilidades? Manda sua pergunta já pra gente no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. A gente já volta. Já estamos de volta, mais uma vez, seja muito bem-vindo, ótima tarde para você que nos acompanha. Agora nós vamos falar sobre crianças superdotadas. Você sabe como identificar? Você sabe as características dessa criança? Sabe os desafios que ela enfrenta? Nós vamos ter um bate-papo muito bacana agora sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, já pode mandar a sua pergunta para a gente no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. 3337-5886, o número que aparece aí na sua tela. Quem vai responder as nossas perguntas e trazer todos os detalhes sobre esse assunto para a gente é o Damião Silva, psicólogo e neuropsicólogo. Muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado pelo convite, Clara. É um prazer imenso estar aqui com você hoje. Doutor, já vamos começar explicando? Superdotação, altas habilidades, é a mesma coisa? No Brasil, juridicamente, sim. Tá? Mas se a gente for falando de conceito científico, não. São pessoas com funcionamento distintos. Então, a gente refere a superdotação como sendo algo genético ali e as altas habilidades ou capacidades como alguma coisa que você pode desenvolver a partir de um treino ali intenso. Então, a superdotação é genética? Sim, tem um componente genético bastante importante, mas é o ambiente que vai catalisar esse desenvolvimento. Não adianta só ter a genética, mas o ambiente ser empobrecido.
não dar o suporte que eu preciso, não estimular essas habilidades todas. Você me contou aqui agora, né, um minutinho antes da gente voltar aqui com o início do bloco, me contou que você com a sua equipe está fazendo um estudo do cérebro para entender... Isso, nós estamos pesquisando como que é essa corrente, né, esse funcionamento neurocognitivo, se é mais veloz, quais são as áreas cerebrais que impactam, que funcionam melhor. Porque a gente sabe que não tem, o cérebro superdotário não é maior, mas ele é mais funcional. Ele é mais rápido em algumas habilidades todas. A gente está tentando entender como que isso se dá, como ocorre também diferenciar um cérebro de um superdotado com um cérebro de um autista, um cérebro de uma pessoa com TDAH com superdotação e também quando acontecem as duas coisas juntas. Que no caso é a dupla excepcionalidade, também conhecida como 2E, é isso? Isso, exatamente. Porque a gente pode ter superdotação e também ter ali um transtorno de neurodesenvolvimento, como autismo, como TDAH, como TOD, como dislexia, por exemplo. Imagina como superdotado, com dificuldade de leitura, a gente pode ter sim, também. Aí a famosa dupla excepcionalidade. E aí, uma condição pode mascarar a outra? Sim, ela pode mascarar ao ponto de você não identificar a superdotação, né, se tiver uma questão ali de um transtorno muito eminente, muito evidente, ou a superdotação pode mascarar essa dificuldade maior como um transtorno ali na primeira infância e vir a ser diagnosticado só na idade adulta. Então, é importante procurar um especialista com experiência em desenvolvimento humano típico, padrão, consiga também diferenciar o que é a superdotação ou o que é ali um transtorno eminente. É isso, gente. E doutor Damião, ele não apenas, né, tem muito conhecimento, né, nesse assunto, né, estudou muito sobre esse assunto, né, tem várias formações sobre o tema superdotação, mas ele também vive essa experiência. Você é superdotado, né, doutor? Antes da gente falar mais sobre esse tema, posso pedir para você contar um pouquinho da sua história para a gente? Claro que pode, sim. É muito difícil relembrar todo o processo. Eu tive essa identificação nos anos 90, por volta dos 6 anos. Então, eu cheguei na escola em 91, já estava alfabetizado, já sabia fazer todas as operações básicas ali. Mas como um autodidata ou sua mãe mesmo te ensinou, Sim, desde foi um irmãos? interesse muito natural, né? Então, assim, geralmente você não tem ninguém te ensina. Então, você tem uma curiosidade maior. Eu tinha uma curiosidade, como que essas palavras que estão escritas aqui? Nosso caso, eu queria entender essa leitura e eu fui buscando, observando. Minha irmã mais velha chegava em casa com a lição de casa, eu ia entender, observar ali. E um belo dia eu já estava fazendo as lições dela. Né? Então, foi um processo muito natural, sozinho. Sem Só suporte. de observar, você aprendia. Exato, entendia aquela complexidade ali, a leitura sempre foi um interesse muito grande. Então, eu já estava lendo fluentemente aos 5 anos. E isso seria já uma característica da superdotação, eu vi, né? A É uma criança, das ela começa a ler muito cedo. Sim, né? Nem todos superdotados, se a gente estiver falando do intelectual acadêmico, pode ter um interesse maior ali por leitura, por escrita desde cedo, que foi o meu caso. Minha mãe conta que com 2, 3 anos eu estava tentando escrever no banheiro ali, né? No box do banheiro. Então, esse processo todo, mas não é uma condição. Ou seja, se o filho não leu aos 3, aos 4, ele pode ser superdotado sim. Porque as pessoas confundem, não leu, então não é. Não. Não é um checklist, um bingo de cartela cheia. Existem umas características ali, você pode ter umas ou todas. Então, é essa a questão. Com você foi assim? Comigo foi assim, leitura precoce, alfabetização matemática precoce. E o que vai determinar isso também é a curiosidade. Se o seu filho está curioso em leitura, minha mãe fazia o quê? Lia para mim. Quero saber como escreve isso, ela falava o som das palavras. Então, a gente precisa estimular essa curiosidade. E aí, muita gente, não entendendo isso, acaba vetando, acaba ali escondendo, não estimulando. Isso vai trazer prejuízos, né? A partir do momento que a pessoa observa essa diferença ali, esse sinal, o ideal é já buscar uma ajuda, um apoio nesse sentido? Sim, o ideal é já procurar uma ajuda, buscar ali um especialista, até porque a gente precisa entender qual que é a demanda dessa criança. Então, quanto mais cedo a gente souber qual caminho vai traçar, mais saúde mental, mais saúde emocional essa criança vai ter ao longo do processo. E às vezes as pessoas ficam, não, mas isso é comum. Não é comum crianças terem interesses tão extremos, tão distintos muito cedo. Então, criança com 3 anos querer saber como funciona a economia da Finlândia, por exemplo. Ou já tive paciente de 4 anos que queria saber quem foi Sissi, a imperadora da Áustria. Né? Isso não é comum. Você tem interesses em comum que fogem ao padrão da idade, que está distanciando, que está dificultando a socialização, busque ajuda. É isso. No seu caso, estamos tinha falando ajuda. de final de anos 80. Início dos anos 90, era sorte a minha mãe.
Porque hoje ainda falta conhecimento, né, doutor? Exato. Imagina naquela época. Exato. A gente acaba reproduzindo muitos modelos antigos, né? Então, a gente percebe que não evoluiu. A gente está aqui com o modelo teórico desde os anos 70. Então, a gente tem um delay técnico, um delay de formação muito grande. Naquela época, como é que foi descoberto? Já tinha como identificar uma pessoa, uma criança superdotada? Sim, porque a gente está falando de superdotada. superdotação, não é de agora, né? O primeiro estudo ali é de 1850, então muito Sim. antes Mas do as autismo. avaliações eram diferentes, né, doutor? Sim, a Muito inteligência diferentes. começou em 1920, na Primeira Guerra. Já tinha, assim, como fazer, mas era muito difícil o acesso também. A informação também. Mesmo hoje nos grandes centros, nós não temos profissionais suficientes para avaliar todo mundo, com conhecimento devido. Então, o que me salvou ali nos anos 90 foi assim, minha mãe, que eu acho que quem salva filho de superdotado são os mãe, pai, irmã. Uma professora que eu tive ali no primário, que era muito boa. Então, se ela não sabia o que fazer comigo, mas ela deixava eu fazer o que eu queria. Ou seja, fica na biblioteca, fica aqui, cuida desse processo todo. Ela permitia que você avançasse ali Sim, para porque não você tinha- ficar no seu ritmo, Exato. né? Porque você era muito além do ritmo Isso, da classe. cheguei lá, o pessoal estava querendo conhecer as vogais, né? Eu estava lendo Jorge Amado, Clarice Lispector, já tinha um outro tipo de cultura, interesse conhecimento, acadêmico, né? Tinha Agatha Christie, estava lendo, então era diferente, então ela me liberava. Faz o que você quiser, que também não é a melhor maneira de abordar, porque você imagina, faz o que você quiser para a biblioteca, sumia onde eu estava, na biblioteca. Estava lá lendo de novo, Kafka, e a gente sabia, né? Esse processo todo. Então, a gente tem que pensar que não saber o que fazer é muito prejudicial para essa pessoa. E a gente sofre demais na escola, porque a gente passa 30% da nossa vida na escola. Dos 4 até os 18 anos, a gente passa 30% da nossa vida na escola. Imagina uma vida infeliz, num lugar que não está trazendo nenhum benefício, né? É muito difícil. E falta preparo ainda, né? Falta. A gente está falando de anos 90, mas até hoje, 2024, é possível dizer que falta preparo dos profissionais nas escolas? Falta tudo. Falta nas escolas, falta nas universidades, falta nos consultórios médicos, falta em todos os lugares. A pessoa conhece, são meio que mitos, né? Então, eles ligam muito filme. X-Men, o gênio, da ideia da genialidade ali. Então, é aquela ideia de que você vai dar conta de tudo sozinho. Mas, na verdade, se tem alguma coisa em excesso ou falta, vai ter dificuldade para lidar com esse excesso ou com essa falta. Então, falta, de fato, a gente repensar a política pública, repensar a formação de educadores, formação de médicos. Os médicos não veem isso na universidade. Os professores não veem isso na universidade, eles veem um pedacinho. E aí chega no consultório médico lá com os primeiros sinais, o pediatra não reconhece, neuropediatra não reconhece, psiquiatra não reconhece, aí a gente vai tendo diagnósticos equivocados ao longo da vida. Então, o primeiro diagnóstico vai ser um autismo, às vezes um TDAH, um transtorno professor desafiante, depressão, pânico, por aí vai. Vários, até chegar em alguém, é só superdotação. Aí começa a explicar algumas coisas, né? Então, tem que ficar muito atento. A gente está patinando demais ainda. Você teve seu diagnóstico com que idade? Ali, formalizado por volta dos 12, que foi quando eu fui acelerado. Assim, tinha uma coisa estranha, mas não tinha internet, né? Então, não tinha rede social, não tinha nada. Era revista, Sei como é. Tava ali também, era rádio, juntinho. né? Era rádio. E aquela coisa estranha ali. Minha mãe falou, tem que dar... Minha madrinha, ela vinha me visitar toda semana, trazia livros para mim ali. Então, aí em 96, 97, quando veio a LDB, aí veio lá descrito, né? Aceleração de série. Aí começaram, as pessoas, não, esse é o DAN, é o DAN. E aí sim veio o oficial, que eu acelerei de série 2 anos, uma vez, depois mais um ano. Aí foi o processo. Porque já estava muito avançado, né? Nem Sim. precisou passar por elas, né? Aprendeu sozinho tudo aquilo. Exato, eu fui da 7ª série direto para o 2º colegial. E aí, eu vi que tem muitos, né? Muitos superdotados que não são identificados aqui no Brasil, né? Que existe aí uma contagem que ela não está correta, é isso? Não está correta. Que é justamente por isso, não tem profissionais para identificar isso. A gente tem uma teoria descrita na nossa política pública também muito voltada para o talento, sem perceber a personalidade. Então, as pessoas ficam lá observando, tem uma habilidade acima da média, muito criativa, muito inteligente, mas a pessoa, ela sente diferente. Então, se eu aprendo diferente, mais rápido, eu vou sentir diferente. As minhas emoções são mais rápidas, mais intensas. Então, isso vai dificultando o processo. Então, nós temos hoje, cadastrados de idade escolar, cerca de 28 mil, de acordo com o último censo. 28 mil... De 2022, né? Isso. Se a gente fosse pensar na proporção idade escolar, é em torno de 4 milhões e meio. 4 milhões e meio. Nós temos 28 mil. Isso depois a gente começar uma campanha maciça,
os profissionais que identificam, olha, peça ali para cadastrar esse aluno como superdotado, esse processo. E aí, de novo, não tendo conhecimento, eu não sei o que é de verdade, eu não reconheço, eu não atendo esse processo. A gente tem, esses 4 milhões e meio estão onde? Com diagnósticos equivocados, sofrendo na vida escolar, sofrendo. Então, é urgente a gente repensar essa formação, repensar a própria lei que define como e o que é. Porque se a gente tem uma lei que diz que o professor vai identificar, uma teoria que diz que o professor identifica, mas não está acontecendo. Então, se eu tenho numa sala de aula, por exemplo, 20 alunos, eu tenho de 5% a 10%, a gente vai ter um número significativo desse pessoal. E a gente não encontra. Porque estamos falhando, a gente está aí ceifando nesse processo de autoidentificação, de autoconhecimento, tirando probabilidade de uma vida mais saudável e feliz. E aí falta investimento também em cima disso, né? Falta investimento em tudo. E também tem aquela falsa sensação de que isso só está na classe alta, né? Na elite. Na verdade, o que diferencia é que a elite tem mais acesso. E ainda com mais acesso, não tem acesso aos profissionais para fazer a intervenção adequada. Tem o dinheiro, mas não tem aonde ir, não tem o que fazer. Porque são poucos especialistas. E, na verdade, pode acontecer em tudo quanto é classe social, em tudo né? quanto é classe social. Não tem uma, né, mais pobre ou mais rico, não é essa a questão. Se é mulher, se é homem, não. 50% ali, homem e mulher. E a gente reconhece muito mais homens hoje, porque eles reagem de forma diferente nas escolas, então são mais impulsivos, mais agressivos, mais mal comportados. A gente avalia mais meninos também. Então, tem essa questão também de a gente repensar. Se é um menino que está ali numa classe social inferior, não tem condição de bancar ali para poder crescer. Como que é o tratamento? Existe políticas públicas? Não, a gente não tem política pública no SUS para identificação, para avaliação neuropsicológica, tem para a escola. A escola pode fazer a avaliação pedagógica, mas, de novo, não temos os profissionais especializados. Se essa criança ela vai abandonar a escola, não vai evoluir? Sim, não, são taxadas ali, né, de indisciplinados, acabam largando a escola, geralmente. Olha que coisa, né? E uma inteligência tão grande ali, né, para ser... Nossa, mas é tão inteligente, não conseguiu terminar o ensino médio. Não, porque não teve nenhuma adaptação, não teve nenhum cuidado com aquela pessoa. Olha que coisa, né? E aí a gente tem aí algumas características, né? Como você disse, cada indivíduo é diferente, né? Cada um vai ter ali os seus sinais. Como, por exemplo, eu disse, né, eu vejo que muitas crianças começam a ler muito cedo, né? Às vezes antes dos 3 anos de idade até, né? Já começa ali a ler. Tem alguns outros sinais? Eu sei que não são todos iguais, mas tem alguns outros sinais que a gente possa listar, assim? Sim, por exemplo, memorização? O sinal que eu acho que é comum a todos é a questão da curiosidade. Então, são crianças que perguntam demais, mesmo muito cedo, são muito curiosas. A fase do porquê, ela chega muito cedo e não termina nunca. Então, fica perguntando ali o tempo todo, são mais curiosas e começam a ter interesses muito incomuns. Então, criança, por exemplo, de 3 anos, quer saber o que é a morte. Eles começam a fazer perguntas muito difíceis. Perguntas existenciais, antes mesmo de começar a ler, de começar a escrever, começa a perguntar para onde a gente vai, de onde a gente veio, o que é o Sol, o que é o sistema solar. Então, vão ter interesses muito incomuns ali. Vão ter uma memória, de fato, muito acentuada, vão guardar coisas ali em excesso, às vezes uma boa verbalização, um vocabulário muito amplo e isso, interesses diferentes. Uma criança de 4 anos, geralmente ela vai estar brincando ali ainda. Carrinho com boneca, geralmente eles querem construir coisas, né? Então, perguntar sobre a economia filipina, sobre o que é o G20, ouviu a mãe, por exemplo, falando com a avó sobre a crise do petróleo, então ele vai querer saber o que é petróleo. No outro dia ele vai trazer a história do petróleo, como que surge aqui. Então, são crianças incomuns ali. Então, elas vão sempre ter interesse por crianças mais velhas, ter dificuldade de brincar com crianças da mesma idade. Então, vão sempre estar com crianças mais velhas ou mais novas. Quando elas têm liderança, vai buscar mais nova para conduzir. Para assumir. Quando eu tenho muita curiosidade, eu quero um adulto para me entender, me ouvir e responder. Então, geralmente são esses sinais. Tem necessidade de pouco sono, aquela naninha que toda criança não vai querer fazer. E perguntam e falam o tempo todo. Toda resposta precisa de um porquê. Por quê? Por quê? Vai tomar banho, João? Por quê? Come agora? Por quê? Vão perguntando o tempo todo. Questionam demais. Mas isso não é só característica da criança com superdotação, né? Às vezes são algumas características também
de crianças com outras questões, né? Outros transtornos. Vão confundir, por exemplo, a questão do questionar demais, as pessoas podem confundir com o TOD, que é o transtorno professor desafiador. Mas aí a origem é diferente. Então, no superdotado desse meu questionário, eu quero entender os motivos. O porquê que eu estou hoje no programa da Clara. Por que eu tenho que ir lá? A gente quer entender o porquê para eu conseguir estabelecer uma rotina aqui. No TOD, tem a questão mesmo de desafio. Ele quer te testar o tempo todo. Então, ele já planeja esse processo. Então, ele observa você com mais atenção. Ó, eu deixo ela irritada dessa forma. Ela não gosta disso. Então, tem um planejamento anterior. O superdotado não, é natural o processo. Então, um bom avaliador vai conseguir entender, tá, esse comportamento é oriundo do quê? Então, a gente tem que fazer essa diferenciação de fato. Eu vi que também, assim, teria uns sentidos aguçados. Sim. É isso? O falar, o ouvir, tudo isso é aguçado? Não todo mundo, Não tá? obrigatoriamente. Então, não é a questão. A questão dos sentidos vai ter uma alteração sensorial, porque nós somos só cognição e sentido. O cérebro parou, nós morremos. E aí, de fato, quanto maior, que aí vai ter uma alteração sensorial. Às vezes, você pode perceber cheiros, você pode não gostar de cheiros. Você pode ter... Eu estou aqui no estúdio, estou com a dificuldade dessa iluminação. Eu sou sensível aqui, mas a gente vai aprendendo a conduzir esse processo, né? Então, alguns vão ter, sim, algumas alterações, mas é possível que você minimize isso, fazendo intervenção adequada. Se você não consegue lidar com esse processo todo, você vai sofrer, porque, assim, o mundo, ele é cheio de coisas, né? Então, assim, o cérebro manda o sinal, você vai interpretar pelos sentidos. E aí, como eu estou muito sensível, essa interpretação ela pode ser muito áspera, né? Então, eu posso ficar mais irritado, mais sensível, mais choroso. Né? Então, assim, ninguém pode me abraçar se eu não conhecer. Eu vou me afastar, porque para mim é muito incômodo. É uma intensidade muito incômoda. Isso se confunde também com TEA, não? Se confunde, mas eu tenho que lembrar que só no Brasil ter alteração sensorial é TEA. No mundo inteiro não, porque eu posso ter alteração sensorial no TDAH, por exemplo, num quadro depressivo, num quadro ansioso, no autismo. São sintomas que eles se misturam Sim. muito, né? Então, para você identificar uma pessoa que tem superdotação, altas habilidades, que tipo de testes são feitos com essa criança ou esse adulto? Então, depende, se a gente vai falando de superdotação intelectual, a gente vai sempre pensar ali numa bateria de avaliação psicológica para a gente entender como que é o funcionamento cognitivo, funcionamento emocional, personalidade, criatividade, para a gente entender se está de fato acima da média, né? Existe um corte ideal, que é acima de 91% da humanidade. Então, a gente está falando de pessoas superdotadas aqui. Você vai medir inteligência, vai medir as habilidades acadêmicas, vai medir habilidades sociais, para a gente entender se de fato existe fora da curva ou não. Mas tem um funcionamento, o jeito de ser dessa pessoa superdotada, porque é diferente o jeito, né? Então, como eu disse, curiosidade, a criatividade mais aguçada, uma sensibilidade muito maior e uma intensidade emocional muito maior. E é uma avaliação multidisciplinar? Às vezes, sim, quando tem uma questão ali da gente pensar em transtorno, do personalidade, por exemplo, autismo. Os sinais são muito sutis. Então, a gente, às vezes, precisa de apoio de uma fono, por exemplo, para avaliar a linguagem. Tá. Por exemplo, o superdotado que tem autismo, a voz é muito mais robotizada, ele não entende que a linguagem é pragmática, né? Não entende o social mais refinado aqui. E aí, a gente precisa da fono, por exemplo. Eu posso precisar de uma TO para saber se o sentido sensorial, de fato, está muito impactado aqui ou se é só uma questão mesmo de adaptação e de inadequação. Então, depende muito desse processo, mas o ideal é sempre de começar por uma avaliação neuropsicológica. Doutora, a gente tem algumas perguntas que chegaram no nosso WhatsApp. Vou pedir para colocar na tela, por favor. O Marcelo de Santos pergunta: olá, Marcelo, boa tarde. Tenho suspeita que meu filho de 10 anos possui altas habilidades e superdotação. Qual é o especialista indicado para fazer essa avaliação? Obrigada, Marcelo. Marcelo, você precisa procurar um bom neuropsicólogo com experiência e avaliação psicológica. É esse o primeiro passo. Porque às vezes as pessoas, começando por avaliações de outros profissionais, por exemplo, pedagogo, neuropsicopedagogo, e às vezes, por exemplo, só quem avalia inteligência é psicólogo. Só quem avalia a personalidade é psicólogo. Então, vai faltar coisa aqui. Então, é um investimento, sabemos que não é barato, então comece sempre com a avaliação neuropsicológica. Boa. Mais uma pergunta na tela, por favor. A Rosana diz: olá, tenho 20 anos e gostaria de saber se a superdotação sempre fica evidente. É que eu aprendi a ler com 5 anos, sempre tirei notas boas na escola, sempre gostei muito de estudar e hoje tenho conhecimento de diversos assuntos, especialmente filosofia e religião. Recentemente fiz um teste de QI e o resultado foi de 117, inteligência acima da média. Gostaria de saber se esses sinais indicam superdotação.
Obrigada, Rosana. Bastante perguntas ali, né? Primeiro, sim, esses sinais são indicativos de superdotação. Segundo, se você não é estimulado, ela tende a ficar em stand-by. O que você não cuida, desaparece. Adormece ali. Adormece. Mas pode acordar? Pode. Não é que acordar. sumiu. Então, a gente não deixa de ser, porque ou só é na escola. Aconteceu alguma coisa que com você que as coisas não funcionaram, mas sempre é. E esse QI 117, a gente precisa observar um pouco melhor, não só o resultado final, Rosana, né? É isso. Mas as outras medidas que tem nesse teste ali. Se tiver alguma acima de 120, procure e discuta com quem avaliou você, porque é sinal que tem sim. É sinal que tem sim. Isso, por isso que, por exemplo, pensar na formação de profissional, porque 117 está acima da média. Então, tem uma habilidade lá que deu acima de 120, com certeza. Ela já acima tem 20 de 120, eu tenho ali um persistil 91, que é, assim, indicativo. Mesmo com 20. Ela já tem 20 anos. Muita gente acaba indo buscar Sim, essa resposta mais tarde? Começou agora. E geralmente chegam mulheres mais tarde e sofrendo demais, com algumas questões de saúde mental. Ou ansiedade muito acima da média, depressão, síndrome do pânico, sim. Então é comum e vale a pena buscar em qualquer idade. Esses dias a gente avaliou um médico aqui de São Paulo com 79 anos. Ele queria se entender melhor para lidar bem com os netos e bisnetos. Olha, Esses dias já avaliou... é importante, né? E é importante cuidar da saúde mental, porque eu vi assim, né? A criança superdotada, ela vai ter uma idade intelectual e outra idade emocional. Ela é uma criança. Sim. Emocionalmente falando, é uma criança, mas a inteligência está muito além da idade. Sim, a gente vai ter uma sincronia, né? Então, às vezes tem uma idade mental cognitiva de 14, mas você tem 7 anos. A gente precisa estimular, tentar trazer o equilíbrio para esse processo todo. Então, desenvolver algumas habilidades emocionais é de suma importância. É importante fazer terapia? Sim. Assim, acompanhamento psicológico a vida toda? A vida toda ninguém merece. Para todos nós é importante olha, psicóloga terapia. que a vida inteira ninguém merece. Não. É importante sim fazer, porque esse processo de autoconhecimento ele é libertador. Esse dia, a Fabiana Saba, ela descobriu o diagnóstico recente agora, 46. E aí ela falou, gente, a minha vida ficou iluminada. Você consegue tirar ali um peso dessas dificuldades que você tinha. E terapia ela é fundamental em qualquer lugar. Geralmente se recomenda assim para que você se conheça com suas potências, seus limites, para que você aprenda a dizer não. Então, pessoas superdotadas têm uma dificuldade em dizer não, tem uma expectativa de atender os outros sempre. E isso é fatal para a sua saúde mental, vai minar a sua autoestima. Fazer tudo que as pessoas querem que você faça. A Débora Blando, a cantora que esteve recentemente com a gente, ela foi contando a história de vida dela. Então, assim, você vai perdendo a sua essência ali. É importante, sim, se cuidem, sempre que possível. É importante, né? Bem, uma última dica, vou pedir para você deixar para os nossos telespectadores, doutor. Aquela que ficou faltando, que a gente conversou aqui agora, já falou que é importante buscar uma ajuda, percebeu ali algum desses sinais, procure ajuda, né? Se está sofrendo, principalmente, né? Buscar realmente um psicólogo, fazer uma terapia, né? E qual seria aquela dica que nós não demos aqui ainda, que você gostaria de deixar para o nosso público? Aquela dica, eu acho que em relação à confusão dos diagnósticos, né? Se você tem um filho que está em casa, que tem um diagnóstico ali de TDAH, autismo, TOD, ou qualquer outra condição da infância, fez a investigação, fez intervenção, não melhorou e tem os sintomas parecidos com a superdotação, busque um especialista. E, geralmente, se não funciona a intervenção, a gente tem um diagnóstico errado. E elas estão aí, como eu disse, são 4,5 milhões, mas temos 28 mil. Está sobrando. Onde eles estão? Então, essa é a dica. Muito subnotificado, né? Muito, muito, muito. E as pessoas falam, nossa, mas está na moda identificar superdotado. Não está na moda. 28 mil não é moda. Está na moda identificar autismo? Não está na moda. Ainda é muito incipiente essa identificação. A identificação correta, ela ajuda na saúde longeva dessa pessoa. Então, busque ajuda sempre. Saúde física e emocional, né, doutor? Porque sem saúde mental, não tem saúde física. É isso, gente. Ótima dica do doutor Damião Silva, psicólogo e neuropsicólogo. O Instagram dele é o @dampsicólogo, como está aparecendo aí na sua tela, dampsicólogo. Tem também o site, que é dampsicólogo.com.br. Tem um outro Insta ali, Vivendo a Superdotação. Vivendo a a Superdotação. Superdotação. A gente só fala sobre isso. Vai lá, tudo que você precisar está lá. É isso aí. O doutor também
orienta pais, né, doutor? Sim. O que é muito importante, porque o pai fica ali sem saber direito como agir com aquela criança. Eles ficam perdidos, né? Tem a identificação, eu trato como, eu cuido como. O que eu faço agora? É super importante a orientação parental em qualquer condição. O filho ideal não veio e é um filho real. E aí a realidade é bem difícil às vezes. E precisa muito desse apoio, né, doutor? Precisa, porque são crianças muito mais intensas e a gente precisa, sim, desse suporte. Precisa, né? Tá certo, doutora. Agradeço muito, viu, todas as informações que você trouxe aqui pra gente, de extrema importância. Obrigado pelo convite. E falar sobre isso é fundamental todos os dias, para a gente aumentar, de fato, essa identificação. Com certeza, doutora. Até para que a gente mude esses números, né, de subnotificação, esses números que estão muito, muito, muito abaixo daquilo que é real, né? Exato. Eu falo que hoje, para uma casa de saúde pública não identificados, estão onerando aí o serviço de saúde com outras condições. É isso aí. Até a próxima, doutor. Obrigado. Assim nós encerramos o nosso programa de hoje. A você, muito obrigada pela sua companhia. Desejo que Deus abençoe o seu final de semana. Beijo grande para você e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.